Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Menezes, da Escola Municipal São Domingos. Estamos aqui para conversar um pouquinho de um conteúdo a respeito do oitavo ano do ensino fundamental 2, né, e da EJA 4, tá? E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre alguns conceitos importantes para a geografia, como vocês estão vendo aí na tela, o conceito de estado, nação e território, né? É importante que se diga que durante o oitavo e o nono ano se estuda em geografia os mais diferentes grupos de países, daí a importância da gente entender como é que esses países eles funcionam. Na verdade, entender alguns conceitos básicos do que, na verdade, vem ser um país, do que, na verdade, vem ser um Estado, com E maiúsculo, né? E não unidade da federação, como seriam os estados de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, não. Um Estado com E maiúsculo, né? O que é que vem assim? Uma nação, um povo e um território, que são conceitos de extrema importância para você que está aí fazendo o oitavo e também irá fazer o nono ano. E para você também da EJA 4, né, que está fazendo as duas séries em conjunto ao longo desse ano. Certo? Então é importante que a gente entenda que um Estado ele é composto, como vocês podem ver, por um povo, um território, e ele tem a sua soberania. Tá? Então, o Estado brasileiro, o Estado do Brasil, ele tem um povo, ele ocupa e domina um território e ele também tem sua soberania, certo? Então, quando se fala de Estado, eu preciso compor desses três elementos citados aí no nossos slides, né? São os elementos constitutivos de um Estado. Então, mas o que é um povo? O que é um território? O que é a soberania? Né? É isso que nós vamos entender ao longo da aula de hoje. Né? Então, para iniciar, um povo, como vocês podem ver, vai ser um conjunto de indivíduos ligado ao Estado pelo vínculo político, jurídico da nacionalidade. Esse povo, ele precisa ter esse conjunto de cidadãos que formam o Estado, né? Ele geralmente ele tem os mesmos costumes, as mesmas crenças, né? Ou seja, ele tem características semelhantes. Eles têm uma história semelhante que acaba compondo um Estado, certo? Porém, esse Estado pode ser composto por diversos povos diferentes. Então, nós podemos citar aqui no Brasil os povos indígenas, por exemplo, que têm costumes e crenças diferentes, né? Os povos negros, que compõem também o Estado brasileiro, mas tem uma luta para tentar se igualar aos povos brancos, já que foram esses três povos que compõem o Estado brasileiro, indígenas, brancos e negros, né? Obviamente, cada um vai ter a sua cultura compondo o Estado geral, que é o Estado do Brasil, certo? Então, o que nós vamos perceber é que esse povo, ou esse Estado, ele ocupa um território. Mas o que é que se entende por território? Tá? Território, ele é um conceito que não deve ser confundido, como está dizendo o nosso querido geógrafo pernambucano Manuel Correia de Andrade, que não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, né? O território ele está ligado à noção de domínio, o território ele está ligado à noção de gestão de uma determinada área. Então, um povo determinado, um estado determinado, um município, certo? Uma unidade da federação, no caso do Brasil, ele apresenta um domínio sobre uma determinada área. Quando ela apresenta esse domínio sobre uma determinada área, a gente chama isso de território, como é o caso, por exemplo, do Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus tem um domínio, por exemplo, sobre os distritos de Fazenda Nova e São Domingos. Em São Domingos, especificamente, uma ponte e o rio Capibaribe dividem o brejo de Santa Cruz do Capibaribe. Então, até essa ponte, até antes do rio, há um domínio da prefeitura de Brejo da Madre de Deus sobre aquele território. Então, as obras devem ser feitas e são dominadas por essa prefeitura, a prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Porém, depois do rio Capibaribe, do outro lado da ponte, você já tem um domínio do território por parte da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Então, isso é a prefeitura como
representantes escolhidos pela própria população, já que vivemos em uma democracia representativa, né? Então, por isso, o povo que está sobre aquele território escolheu os seus representantes para que tenham domínio daquele território. Então, o território está muito ligado, muito associado a essa ideia de poder, essa ideia de controle, essa ideia de referência ao poder público, que pode ser estatal, né? Que pode, estadual, melhor dizendo, que pode ser municipal ou pode ser federal, certo? Então, o território está ligado a essa ideia de domínio, ao espaço ocupado por um determinado município, unidade da federação, né? Ou pelo próprio país. Existem povos que, apesar de ocuparem uma determinada área, como, por exemplo, o povo palestino, ele não tem o domínio daquele território. Ele está sujeito, na verdade, às leis de um outro país, que é Israel. Então, nós podemos dizer que, apesar de ser um povo, de ter suas características, ele não constitui um Estado, ele não constitui ainda um país e nem tem o domínio completo daquele território, tá? Existe também, no nosso caso, um país, um Estado com E maiúsculo, que pode ser formado por diversos povos diferentes dentro do seu território, tá? Então, existe povos sem território, existe território também com vários povos diferentes. É importante que a gente saiba que o território está ligado a essa ideia de domínio de uma determinada área, de gestão de uma determinada área, e não confundir com espaço ou com lugar, tá? Então, o espaço geográfico ele pode ser analisado sob essas perspectivas: território, relações de poder, né? O lugar é o espaço vivido com afetividade, aquele que você tem uma relação de carinho com aquele determinado lugar em que você mora, em que você vive ou você já viveu. A paisagem é o espaço visível, aquilo que nossos olhos conseguem alcançar, um recorte do espaço geográfico como um todo, né? E a região é um espaço diferente ou semelhante com determinados semelhantes em determinados aspectos, como naturais, políticos e econômicos. Não confundir território com esses outros conceitos geográficos que são de extrema importância, tá? E aí, quando esse grupo de pessoas, né, ele tem essa ligação histórica, cultural, econômica, linguística, ela pode vir a formar uma nação. O conceito de nação está relacionado a esse grupo geral de pessoas, né, cujos membros estão fixados no território e acham ligados por laços históricos, culturais, econômicos, linguísticos. Então, a gente tem, nesse caso, o conceito de nação, né? Então, o que é que forma uma nação? Seus elementos naturais, os elementos históricos e seus elementos psicológicos, que estão listados aí em nosso slide, né? É o mesmo que povo, agrupamento de pessoas que falam a mesma língua e têm exatamente as mesmas tradições, né? É um povo que tem território, governo e leis próprias. Então, quando eu falo de leis, eu estou falando especificamente de Constituição. Olha aí, porque o Brasil é uma nação, né? Você vai ter uma língua, uma religião predominante, mas você tem uma variação, uma variedade, uma diversidade de religiões muito grande no Brasil, que precisa ser respeitada, que a diversidade faz parte da construção do povo brasileiro, certo? Tem alguns costumes, algumas tradições, certo? E isso forma a nação brasileira ou o Estado brasileiro. O conceito de nação está muito voltado à unidade, a pensar no todo como uma forma geral. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem diversos problemas, né, em que muitas vezes não se pensa no todo e se pensa muito individualmente. Então, para se pensar em nação, é necessário se pensar em combate à desigualdade social, é necessário se pensar em inclusão de todos, né? E não perseguição das minorias. É assim que se constrói uma nação, né? Então, mas qual é a diferença de um país e de um Estado, né? Tanto país como Estado, o Estado é a forma política, é a estrutura formal de organização do poder político, né? De uma determinada hierarquia do poder. E o país é a terra, é a porção da superfície em que esse Estado se encontra, né? É o espaço físico ocupado por esse Estado, tá? Esse é o país.
quando se fala Estado, está mais relacionado à organização política, à estrutura política que aquele país ele vai vir a ter, certo? Então, um país ele precisa ter, um Estado ele precisa ter população, território, governo, e quando se fala em tudo isso, precisa ter uma coisinha chamada Constituição, né? Constituição é um conjunto de leis que rege uma nação, povo, cultura, território, vai ser igual à nação, você vai ter um governo, Estado-nação, o país é o aspecto físico, o Estado é o aspecto político, mas todo ele precisa ter, no caso específico, um conjunto de leis, precisa ter uma Constituição, que é exatamente esse conjunto de leis que esse povo ele vai seguir, né? Então esse povo segue esse conjunto de leis que é para organizar politicamente aquele país, tá? Todo país vai ter seu conjunto de leis construído pela sua sociedade, seja através, podendo ser, por exemplo, através de seus representantes políticos, né? Se houver, no caso, uma democracia. Tá? Quando é que surge o Estado moderno? Surge, como vocês estão vendo, já no período medieval, né? Desintegrando do mundo feudal. Surgiu da desintegração do mundo feudal, para falar a verdade. Então, a gente vai ter estados absolutistas, né? Já tivemos estados absolutistas. O que é um estado absolutista? Onde uma pessoa quer concentrar todos os poderes. Então, você vai ter concentração do poder político na mão dos reis, geralmente. O povo não é considerado, aliás, o povo é considerado um súdito. O rei, ele arrecada os impostos, ele é responsável pela formação de um exército, existe toda uma burocracia e ele unifica a moeda. Ou seja, ele é responsável por absolutamente tudo. Podemos dizer que é um Estado absolutista, né? Um exemplo é Luís XIV na França, né? Que alguns historiadores contestam essa frase que ele teria dito, que o Estado sou eu. Isso significa que ele acumula todas as funções do Estado, seja de cobrador de imposto, de formação do exército, enfim, ele faz tudo absolutamente sozinho, né? E não vê o povo como um seu aliado. Na verdade, o povo é considerado seu súdito. Tem que estar sempre reverenciando a esse rei, tem que estar sempre reverenciando a esse absolutista, né? Não pode haver críticas, já que o rei está ali, o absolutista está ali para ser absolutamente reverenciado pelos seus súditos, tá certo? E aí, o que a gente vai perceber é que esse Estado, em um regime democrático, ele apresenta divisão dos poderes, segundo Montesquieu, né? A divisão dos poderes em um regime democrático, é bom que a gente entenda o que é uma democracia. Uma democracia não é apenas o ato de votar, né? Isso é uma democracia eleitoral apenas. O que é uma democracia de fato liberal, né? Uma democracia, ela vai além do ato de votar. A democracia, você tem a liberdade de expressão para criticar o governo sem ter absolutamente medo. Numa democracia, a imprensa ela é livre, ela não é pressionada, ela não é perseguida. Em uma democracia, os poderes estão divididos entre o poder executivo, judiciário e legislativo, para que nenhum poder se sobreponha sobre o outro, para que nenhum poder mande mais que o outro. Precisa haver uma harmonia entre os poderes. Em uma democracia, diferente de uma ditadura, né, a justiça ela é feita pelo poder judiciário, as leis são fiscalizadas pelo poder judiciário. Quem elabora essas leis vai ser o legislativo, no caso, vereadores, deputados e senadores, né? Quem executa as normas e decisões relativas à administração pública é o executivo. Cada um tem sua parte, né? E, acima de tudo, a divisão dos poderes, ela serve para que um poder freie o outro no aspecto de você não ter um regime ditatorial, onde um poder não cumpre, por exemplo, a ordem dos outros poderes. Ou seja, a justiça, por exemplo, ela precisa ser respeitada. Uma ordem judicial, ela precisa ser cumprida, né? Uma pessoa, por exemplo, ela só pode ser presa a partir de um mandato de prisão. Numa ditadura, isso não acontece. Numa ditadura, por exemplo, como aconteceu aqui no Brasil entre 1964 e 1985, né?
Numa ditadura, 85% das prisões aqui no Brasil não foram sequer comunicadas aos juízes, por exemplo, né? Ou seja, a justiça não estava nem sabendo que a pessoa estava sendo presa. Você não tem o direito nem de ser julgado, para falar a verdade, né? Ou seja, o executivo ele manda lhe prender e simplesmente você não tem o direito de defesa, como existe em uma democracia, né? Ou como deve existir uma democracia. A partir do momento que se percebe ameaças a outros poderes, a partir do momento em que você pede fechamento de uma Suprema Corte ou de um Congresso, esse país ele está vendo sua democracia ser absolutamente ameaçada, já que deixa de existir essa divisão dos três poderes e um único poder ele passa a governar, o que é altamente perigoso, né? A partir do momento que você vê ameaças à imprensa, é altamente perigoso, porque a gente perde a liberdade de ter informação. Quando você começa a ter medo de falar, começa a ter medo de se expressar, isso é um indício ruim que a democracia do país ela está começando a ruir, né? Então, espero que vocês tenham entendido como de fato funciona uma democracia, como de fato funciona um Estado, tá? E o que é um Estado, um país, uma nação e um território. Um abraço a todos.